Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Feliz de estarmos aqui novamente meditando na palavra do Senhor. É maravilhoso estarmos juntos em comunhão, como leu o irmão Anderson, onde o Senhor derrama a sua bênção quando estamos juntos na sua presença. E a proposta para esse segundo dia do estudo do ativismo para a comunhão, que nos propuseram tratarmos, para mim ele é muito particular, e eu estava orando e lendo e montando o estudo, e às vezes eu ria, às vezes me dá vontade de chorar, porque retrata muito a minha vida, em diversos aspectos. E nós vamos conversar um pouco nos 5 pontos aqui do estudo, e os irmãos vão entender isso. Mas abra desde já a sua Bíblia, nós vamos meditar em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 a 42. E, particularmente, irmãos, a primeira coisa que me vem quando eu medito nesse texto, e eu sou muito sincera com os irmãos, que eu sou muito mais Marta do que Maria. Confesso aos irmãos, não dá para a gente não confessar isso, e com sinceridade eu coloquei isso diante de Deus, que eu sei que tem irmãs que ministram e já conseguem dizer que são mais Maria do que Marta, mas eu consigo ser mais Marta do que Maria. Mas é gostoso, irmãos, meditar na palavra de Deus e ler de novo, e ler de novo. Por isso que o crente nunca deve deixar de ler a Bíblia. O pastor Guna conta que o pastor Antônio Gilberto disse para ele, na idade, depois de muitos anos, que ele já tinha destruído 9 Bíblias, de tanto que lia e relia e escrevia e anotava. E a gente pode ver essas anotações nos estudos dele, na Bíblia de Estudo, comentada pelo pastor Antônio Gilberto, a riqueza desses escritos. E ele brincou até com o pastor: você quer uma? Ele falou: não, então destrói a sua. Então a gente está sempre anotando, irmãos, porque a palavra de Deus vai se renovando, o entendimento que temos sobre aquele texto. E o Espírito Santo vai falando com a gente de novo, irmãos. Ele é nosso companheiro até chegar no céu. Então, às vezes, a gente fala de uma passagem que a gente conhece, mas Deus toca numa ferida. E para nós mulheres, e para mim, irmã Ana, todas as vezes que eu leio essa palavra, o Espírito Santo vai lá e põe o dedinho na ferida. Toda vez que eu vou, põe o dedinho na ferida. Sabe? Quando ele trata de algo que ainda não foi resolvido. E, novamente, ele vai falar conosco essa noite, e comigo também. E outras particularidades que nós vamos ver em relação aos pontos aqui. Que é interessante, irmão, que quando mulher vai ensinar, a gente acha que sabe tudo. Mulher sabe tudo, irmão. Nós que comemos fruto primeiro, o negócio é meio perigoso para o nosso lado. Aí você vai em evento de mulher, assim, a mulher, não, porque Marta, porque Maria, aquela coisa toda. Então você já chega na sinceridade, irmão. É uma passagem que o Espírito Santo trata conosco, trata comigo, vai tratar com os irmãos, com os jovens da nossa igreja, todos os crentes, para termos plena comunhão com Ele. Vamos ler juntos? Aconteceu que, indo eles pelo caminho, Jesus entrou numa aldeia, e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Jesus respondeu-lhe: Marta, Marta, andas muito preocupada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Irmãos, para começar o nosso estudo, que nós vamos refletir, e vamos refletir tanto as características do ativismo cristão, bem como a necessidade de nós cultivarmos uma vida de comunhão com o Senhor. Essa é a proposta dessa noite. Nós analisarmos as características do ativismo cristão,
do ativismo dentro das igrejas, das atividades, dos eventos, a sua importância, as suas características, para que eles existem. Eles têm a sua validade, têm o seu valor dentro do reino de Deus, mas também uma vida de comunhão que temos que desenvolver, termos disciplina espiritual e entendimento de que esta é a melhor parte que Deus chama assim. Então, nós vamos refletir nessa noite, irmãos, sobre essas características e sobre a necessidade de nós cultivarmos uma vida verdadeira de comunhão com Deus. Para começar, irmãos, vamos entender, que é muito importante nós compreendermos isso, que Jesus não condena o serviço. Não condenou o serviço. Isso fica muito claro. Que às vezes o crente fala, não posso servir, não posso me afadigar, então eu não vou fazer nada. E a igreja está precisando de ajuda, o departamento está precisando de ajuda, mas o importante é a comunhão. Aí vive como um ET. E Deus já nos disse hoje, quão bom que vocês vivam em união. Vivam juntos, servindo juntos, tendo comunhão juntos, crescendo juntos, que ali eu ordeno a minha bênção. Então, ele não condenou o serviço, o trabalho ou a dedicação de Marta. O problema não estava no servir, mas em permitir que as muitas ocupações tomassem o lugar que pertence ao Senhor. Esse é o cerne dessa passagem. O problema não está no serviço, mas está em fazer com que o serviço e todo o trabalho envolvido nisso, essas ocupações, tomem o lugar da presença do Senhor na nossa vida. Nós vivemos dias, irmãos, marcados pela correria, pelo excesso de tarefas, pelos compromissos e por muitas distrações. É ou não é? Como a gente da época do orelhão, os meninos não são ainda da época do orelhão, sabe disso. Não é assim? Porque a gente ficava na fila do orelhão conversando, porque não tinha celular, não tinha zap-zap. O que você fazia na fila do orelhão enquanto esperava o outro falar? Né? Ficava esperando. Né? Ou ouvia conversa, o pastor falando que ouvia conversa, e sai e fala, gente, você viu aqui? Meu Deus, que barraco no orelhão. Né? Assim, a gente que é da época do orelhão, a gente não tinha essa distração. Acabava o Jornal Nacional, acabava, você não via mais. Né? Assim, acabava boa noite, tinha gente que dava boa noite para o jornalista e acabou. Não tinha mais reprise, não tinha mais nada disso. E hoje não. Hoje, com esse advento da tecnologia, nesses últimos 15, 20 anos, irmãos, a vida virou de ponta cabeça. O dia ficou menor. Não é assim? São distrações, são compromissos, correria. Muitas mulheres tiveram que trabalhar, o dia fica mais curto, você chega em casa, aí mesmo que você não consegue ser Maria, você só consegue ser Marta, não é assim? Diante de um tempo tão curtinho que a gente tem em casa. Mas muitas vezes, irmãos, a gente está tão envolvido em fazer as coisas para Deus que a gente deixa de estar com Deus. Consegue entender? Nós queremos fazer para Deus. Queremos estar fazendo alguma atividade na igreja, algum tipo de serviço. Eu quero fazer alguma coisa para Deus. Mas antes de fazer, nós temos que estar com Ele. Essa é a boa parte. E foi exatamente, irmãos, essa realidade que Jesus tratou na casa de Marta e Maria. Enquanto Marta estava inquieta com muitos afazeres, o que Maria faz? Ela escolhe permanecer aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Cristo mostrou a essa família, irmãos, que existe uma prioridade espiritual que nunca pode ser negligenciada. A comunhão, a intimidade e a escuta da voz de Deus. Independente do que formos fazer, temos que pensar, eu preciso primeiro estar em comunhão com Ele. Ouvir o Senhor, estar na presença dEle, ver o que Ele quer falar comigo, porque todos os dias, irmãos, Deus quer conversar conosco.
Todos os dias Deus quer tratar algo na nossa vida, para que sejamos mais santos e perfeitos, até nós chegarmos no céu. E nós aprendemos, irmãos, à luz das Escrituras, que o Senhor valoriza mais a comunhão do que as atividades externas. Essa é só uma introdução do que a gente vai ver nessa noite. Ele deseja o quê? Corações rendidos, atentos à sua presença e sensíveis à sua palavra. A melhor parte, meus irmãos, continua sendo estar aos pés de Jesus. Mesmo que a gente não tenha nenhum evento, nenhuma atividade, nenhum serviço na igreja, se a gente estiver aos pés de Jesus, está valendo demais. Não precisa, e a gente vai ver isso aqui nos pontos. Não precisa pensar que são as atividades que vão resolver os nossos problemas. Os nossos problemas serão resolvidos enquanto estivermos aos pés de Jesus. E essa parte, o que a gente conseguir ali, ouvindo, naquela comunhão que for ministrada à nossa vida, ninguém vai tirar de nós. Ninguém vai conseguir tirar de nós. E nós temos um primeiro ponto a tratar aqui, que é o perigo do ativismo espiritual. O versículo 40 nos diz que Marta, porém, andava o quê? Distraída, com muitos serviços. Marta amava Jesus, irmãos. Ela recebeu ele em casa e queria receber bem. Ela queria realmente, ela amava o Senhor. Quando vão chamar Jesus lá na frente, quando tem um problema com ela, não, vocês são nossos amigos, ele nos ama, há amizade, a gente conhece ele, ele conhece a gente. Havia intimidade. Ela amava o Senhor, ela desejava servir ao Senhor. E muitas vezes a gente se envolve nas atividades e quer fazer as atividades com essa intenção. Não, irmã Maria, eu amo o Senhor, eu quero servir ao Senhor. O problema, eu repito, não é trabalhar. O problema dela não foi trabalhar, mas foi perder o equilíbrio espiritual. Jesus estava presente ali. Ela deveria aproveitar isso. Não, ainda dá uma bronca nele. Não é assim? Ainda vai lá tirar satisfação com ele. Porque ela estava agitada. Ela queria servir, ela queria fazer tudo aquilo ali. Mas Cristo estava tentando ensinar para ela que ela tinha que ter equilíbrio espiritual. Aproveitar a presença dele naquele momento. Acho que ele nem queria tanta comida, tanto serviço. Ele queria mais que ela estivesse com ele. E isso ele demonstrou com Maria. O excesso de atividades, irmãos, roubou a paz de Marta. Roubou a atenção dela a Jesus e a comunhão dela com ele. Como eu disse, ela não aproveitou a presença dele ali. E eu vejo, e a gente anotando aqui, vendo isso, irmãos, quantos irmãos perdem isso? Estão envolvidos com cantina, fazem reunião na hora do culto. Meu Deus, como é que você faz uma reunião de departamento na hora de um culto? Graças a Deus a gente não tem isso aqui. Mas como o pastor Guna falou, a gente já serviu em sede, servimos ao Senhor em igreja sede muitos anos. Isso é muito comum. Na hora do culto, o departamento vai reunir. Você está entendendo? Não, irmão. Na hora de culto é hora de culto. É na presença dele, ele está ali. Não é hora de resolver. Não, mas todo mundo está ocupado, é a hora que a gente tem para reunir. É a hora que a gente tem para fazer, é a hora que eu tenho para resolver os problemas com os professores. Não, irmão, você marca outra hora. Nós estamos na presença dele e ele está dizendo como Marta, não deixa nada roubar a tua paz, a sua atenção e a comunhão comigo. Esse é o problema do ativismo espiritual, desse excesso. O ativismo espiritual, irmãos, acontece quando nós fazemos muito para Deus, mas passamos pouco tempo com ele. O serviço se torna mais importante do que a presença de Deus. O que eu faço na casa de Deus é mais importante. Eu fico distraída no culto. Aí eu estou liderando os músicos, fico conversando o tempo todo, fico vendo partitura, fico vendo as coisas. Não, irmão, é presença de Deus, então é presença de Deus. A gente deixa para um outro momento. A correria substitui o quê? A devoção.
A gente vive numa correria, não tem que ir no bazar, tem que comprar flor, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer tal coisa. Irmãos, eu disse que era uma palavra que eu tinha vivido, não é só a primeira parte, que eu sou mais Marta do que Maria, não. Eu sou formada em relações públicas, irmãos, eu fiz evento a minha vida inteira. Profissionalmente, eu me formei fazendo isso. Sabe? Trabalho com isso, trabalhei com isso. Então, eu sei o que eu estou falando aqui, irmãos. Tanto eventos externos quanto evento interno. Irmão, eu era um arroz de festa na igreja, irmão. O irmão sabe disso, eu sou filha de pastor desde que eu me entendo por gente. Nasci numa família pastoral. A minha mãe é festeira, irmão. Fazia peça, Natal, Ano Novo, irmão. Era um negócio. O que o pastor Gunnar era de Bíblia e calma na casa dele, a minha casa era uma hospedaria e tinha de tudo, irmão. Era teatro, era cantor, era profeta, era pastor, era de tudo, irmão. Sabe? A gente envolvido com aquilo tudo. Então, o que eu estou falando aqui para os irmãos, eu vivi. Sabe? Eu vivi. E realmente a gente perde a comunhão. E acha que é só serviço. E acha que é só serviço. E é uma correria mesmo, irmão. A gente fica quase que doido, tendo que resolver tudo. No final você descobre que o copo descartável saiu. Quer ver o problema da correria? Qual é a grande característica do evento do crente? É o refrigerante quente. A gente corre tanto que esquece de comprar o gelo, porque o crente sempre chega com guaraná sem estar gelado. Aí a gente serve o quê? O refrigerante quente. Porque não dá tempo de correr para buscar o gelo, porque na geladeira não cabe mais. Olha a correria que é. Isso é o excesso do ativismo espiritual, irmãos, dentro da igreja, do trabalho, das atividades. E quem se envolve com isso, como eu me envolvi, posso testemunhar para os irmãos, se distrai com muitas coisas. E esquece que a melhor parte é nós estarmos diante do Senhor. A ansiedade ocupa o lugar da paz. A gente fica quase doido, irmão. A gente fica quase doido. Botam a gente quase doido para fazer isso, sabia? E a gente fica. E a gente fica ansioso, a gente não dorme. Evento é momento de estresse, irmãos. E o pior disso, o diabo sabe disso. E ele vê muitas brechas ali. E a gente vê dentro dos eventos e esse excesso de ativismo dentro da igreja, como a gente tem problema. Discórdia, está todo mundo cansado, todo mundo ansioso, né, para que tudo dê certo. Igual Marta estava aqui. Estava ou não estava? Estava desse mesmo jeito. E é isso que nós aprendemos aqui. Muitos crentes, irmãos, estão cansados, emocionalmente e espiritualmente, porque vivem ocupados, mas distantes, e não têm intimidade com Deus. É reunião, é compra, é mercado, e vai, e volta, e faz, e volta. E não resolve o negócio, e tem sempre algo para resolver, e é cantina, e é pastel, e é coxinha, e é refrigerante, e é departamento, e é dinheiro, e é festa disso, e é festa daquilo. E está todo mundo cansado. Uma vez eu ouvi, num desses aconselhamentos de mulheres, esses grandes congressos, uma irmã testemunhando, que Deus disse para ela, você não vai mais participar do congresso das irmãs, para você pôr tua casa em ordem, pôr sua vida em ordem. E foi nessa passagem, porque de excesso de congresso de trabalho, sabe aqueles congressos que você tem que ir nas congregações e a coisa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, não tinha mais tempo. Não tinha mais tempo. E aquilo tomava o tempo dela. A gente acha que o serviço está certo, mas Jesus diz a boa parte, é você ter intimidade comigo. É você ter intimidade comigo. E Maria escolheu a melhor parte. Maria, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Sabe? Intencionalmente, irmãos, ela faz uma escolha consciente. Ela sabia que tinha jantar, ela sabia o que tinha para fazer, ela sabia que ela tinha que ajudar, mas ela faz uma escolha consciente. Eu vou aproveitar a presença dele aqui, vou sentar aos pés dele, eu vou ficar do lado dele, ouvindo tudo o que ele tem para dizer. Tudo o que ele tem para dizer. Antes de servir, Maria compreendeu isso, irmãos. É preciso ouvir Jesus. Assentar aos pés de Cristo, ter humildade,
ser discipulado, ter comunhão, sabe? A depender dele espiritualmente. Eu preciso ouvir a voz dele, senão eu morro. A gente canta isso, né? Assim, o compositor lá canta o hino. Ah, se eu não te ouvir, eu morro. É isso mesmo, irmão. Se a gente não ouvir a voz dele, a gente depende disso para a gente viver. Ouvir a palavra, ouvir o que ele tem a nos dizer. E a gente vai aprendendo com o Senhor. Ter prioridade na palavra. Eu novamente digo, não é que a gente aqui esteja, não sirva, não faça nada na igreja, muito pelo contrário, faça, mas antes, busque ter intimidade com o Senhor, porque não dá tempo, não dá tempo. E quanto mais a gente se agita, irmãos, menos tempo para estar com Ele nós temos. Ela faz uma escolha consciente, e ela nos mostra que a busca por Deus, buscar a Deus, irmãos, é uma escolha pessoal. É uma escolha pessoal. O jantar estava lá, tinha discípulo, um monte de gente, e ela faz uma escolha consciente e ela nos ensina, buscar a Deus é uma escolha pessoal. Está todo mundo agitado, está todo mundo enervado, está todo mundo nas atividades? Não, eu estou na presença dele. Eu quero estar. É onde eu desejo estar. E eu vou estar na presença dele, independentemente do problema. Que ela sabia, irmãos, que a irmã dela estava brava. Ela sabia que ela tinha que ajudar. Mas naquele momento ela disse: quando eu vou ter Jesus aqui de novo? Então deixa eu ficar aqui e aproveitar com ele. Ela quis viver esse momento de escuta e amor. Ouvir as palavras do Senhor, ela o amava. Sabe, a gente vai, irmãos, por isso que o primeiro mandamento que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Ou seja, eu amo tanto esse Deus que a coisa que mais me interessa é estar na presença dele. Eu amo a lei dele, eu medito de dia e de noite. Não para eu frutificar, prosperar, não, mas é para eu ter comunhão com ele, intimidade com ele. E é interessante, irmãos, que quem aprende aos pés de Jesus serve melhor. Quem aprende aos pés do Senhor serve melhor. Vive melhor e permanece espiritualmente fortalecido. Quem está aos pés do Senhor são os mais calmos na hora da atividade, do evento. São os que vão ter mais discernimento espiritual se alguma coisa acontecer. São os que estão aos pés dele. São os que estão em comunhão com ele. Quem aprende aos pés de Jesus serve melhor, vive melhor e permanece, irmãos, espiritualmente fortalecido. E Jesus vê o nosso interior. Olha o que ele diz para Marta no versículo 41. Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. É interessante isso, que quando a gente faz um evento, a gente não pode demonstrar fraqueza. Está todo mundo ali, você está naquela agitação, aí a pessoa chega para você, você dá aquele sorriso, né? Ai, está tudo bem, seja bem-vindo, a casa está caindo, seja bem-vindo. Glória a Deus! Você está ali desesperado. O que vai acontecer agora? Né? E Marta estava lá, irmãos, naquela agitação. Aí Jesus vai no profundo do coração, porque ele conhece o nosso coração. A gente pode até tentar fazer cara de festa, né? Fazer a cara de conteúdo, de que está tudo bem, sou a rainha dos eventos, mas ele sabe que está dentro do nosso coração, no meio do evento, no meio da atividade. E ele percebeu o estado emocional de Marta. Ela estava ansiosa, ela estava inquieta, ela estava sobrecarregada e ela estava distraída. Irmão, nessa hora eu ri. Falei, Senhor, quantas vezes eu já vivi isso? Antes de me casar, os 2 anos antes de me casar, nós fomos líderes dos jovens na igreja do pastor Gilberto Malafaia, pai do pastor Silas. E o pastor Silas, irmãos, olha a minha situação. O pastor Silas ia, ele pregava sempre um dia do congresso. Ele pregava sempre no aniversário do pai dele, no início do ano, e no congresso de jovens ele pregava. Então, você imagina a igreja quando ele ia. Daqui a pouco a gente chega aí. Mas olha, imagina a igreja. E teve um dia
que não tinha lugar para ele estacionar o carro. Mas ele veio bravo, irmão. Ele subiu no púlpito bravo e brigava com o pai brigava com ele, e aquela situação toda, e a gente ali. Irmão, não tem como. Você até quer ter comunhão na hora, mas é tanta coisa para você fazer, é tanta coisa para se fazer. E a gente fica assim. A gente fica, irmãos. E a gente fazia evento, a gente fazia festa, aí era comida, aí corria para cá e corria para lá e vai. Na época eu tinha um Unozinho verde, irmão, aquela Uno batia aquele Rio de Janeiro inteiro. E era esse o estado da minha alma. Era esse o estado, ansiosa, inquieta, sobrecarregada, porque o ativismo, irmãos, excessivo, ele produz o quê? Desgaste espiritual. Produz desgaste espiritual. Você se desgasta. Você não está na presença dele. Você está fazendo para ele, como a gente está falando aqui. O ativismo excessivo, você está fazendo para ele, mas está sobrecarregando e está desgastando espiritualmente. E uma vida sem comunhão, irmão, só arroz de festa, só fazendo evento, pode gerar em nós frieza, irritação, comparação e cansaço. Você não sai da igreja renovada, você sai morto. Morto, e não é nem só de cansado, não, sai morto espiritualmente. E esse tem que ser o cuidado. Esse tem que ser o cuidado que a gente tem que ter. E tem muita gente vivendo assim. Amados, a gente não tem noção, porque a nossa congregação é uma bênção, irmãos. Esse aprisco nosso aqui é bom demais. Mas tem gente que está se matando, servindo ao Senhor e vivendo isso aqui. E tem gente que está achando que é isso aqui que é certo. Isso aqui, essa vida é que está certa. Deus não quer, irmãos, apenas as nossas mãos trabalhando. Ele deseja que o nosso coração também esteja em paz diante dele. Ele não está só querendo saber do nosso trabalho. Ele está preocupado com a nossa vida. Porque o que vai para o céu é o nosso espírito e a nossa alma. E nós temos que estar em paz com ele. O Senhor se preocupa mais com quem estamos nos tornando. Muito mais do que aquilo que estamos fazendo. Que às vezes também a gente está fazendo e se acha o máximo por causa disso. E acha que só vai ter sucesso a atividade porque a gente está na frente. Sabe? Se eu não fizer, o chá vai ser ruim, o chá vai ser horrível. Eu já vi muita gente dizendo isso, irmão. Se eu não organizar, não acontece. Acontece sim. Deus tem os seus, tem sempre alguém disposto a trabalhar em comunhão com o Senhor. E esses têm muito mais paz, como eu já disse aqui, e estão no momento certo, na hora certa, que Deus manda. Agora vamos falar um pouco, irmão, sobre a igreja e os eventos. É importante a gente tratar disso nessa noite, porque a gente está vivendo uma geração, irmãos, marcada por muitos congressos, muitas campanhas, conferências, shows, encontros, programações variadas, irmãos. A mega igreja hoje que não tiver evento, ela não tem crente lá dentro. Ela vive desses eventos. Os eventos, eles podem ser e eles são, como eu disse aqui. A gente ia falar da característica do ativismo. Eles têm o seu valor. São importantes para a comunhão, para a edificação, para a evangelização, para despertamento espiritual. Mas também a gente tem que ter cuidado. Por quê? A gente tem que ter o cuidado de pensar, a minha vida espiritual não depende deste evento. Eu posso até receber uma palavra ali, um renovo da parte do Senhor, mas para eu caminhar mais, para eu ter mais comunhão com Ele, para eu ir além. O evento não é o fim, muito pelo contrário. O fim qual é? É o ter comunhão com o Senhor. Essa é a melhor parte. Eu não posso espiritualmente, irmãos, depender dessas atividades e ficar oscilando de evento, aí acaba o evento, depois eu tenho que ir em outro evento, e vai, eu tenho que ir em outro evento, e vai. Tem mulher, irmão, que não pode ver um negócio de um chá na rede social, de um encontro, de um simpósio, elas vão em tudo. É, irmão, é. Eu gostei que teve uma mulher de um famoso, bem famoso, tá? Que pessoal de classe A ali, de 20, 30 mil por mensagem, que aí finalmente ela foi pregar. Aí o que ela disse para as mulheradas? Vocês estão aqui anotando tudo no bloco, vocês vão fazer isso que vocês estão falando? Quantos blocos vocês já juntaram? Quantas anotações vocês já fizeram? Porque tem gente que não pode ver, irmão, um simpósio, um congresso, é a primeira da fila.
sabe? Está sempre ali, pensando que a vida depende daquilo. Não, eu vou atrás da pregadora tal. Ai, é a fulana. Ai, é a ciclana. Ai, é... Irmãos, não. Só Ele tem a palavra para nós. Só Ele. E é feio, né, irmão? Vamos falar aqui, já que a gente está no culto de ensino, que coisa feia. Aí a cantora chega, irmã, aquela tiração de foto, uhul, e tira a foto, e aquela loucura. Irmão, quando a gente tem maturidade espiritual, a gente olha e fala, Jesus, o que é isso, Senhor? É o que Pedro fala, irmão, está na hora de vocês crescerem. Está na hora de progredirem, irmãos. E o pior, eu já fiz isso. Eu já falei para os irmãos que eu já passei, irmão, vendo isso aqui, eu ri, irmão, porque eu já passei por todas essas fases. E hoje eu posso dizer com maturidade, irmão, nada disso vale a pena. Eu já fiquei em fila para tirar foto, irmão, vocês acreditam? A última que eu fiquei, eu falei, Jesus, que vergonha. Sabe quando o Espírito Santo te constrange? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Que vergonha, não deixa ninguém ver que eu estou aqui, não, porque eu já passei dessa. Irmão, eu botava aquelas faixinhas de Jesus em festa de rádio, irmão. Sabe, aquele povo que vai em festa de rádio, aqueles adolescentes jovens. Esses dias eu encontrei com uma amiga, eu falei para ela, quanta furada a gente já foi, né? Quanto evento terrível na casa de Deus, ainda bem que era na casa de Deus. Excesso de ativismo, irmãos. Desnecessário. Eu confesso para os irmãos que era muito melhor uma hora de oração do que ficar no lugar daquele. Sabe? A gente passa por isso e eu posso dizer para os irmãos, não vale a pena. De verdade, meus irmãos, não vale a pena. Sabe? E a gente acha que é o máximo isso. E não é. De verdade, não é. A gente torna-se dependente o quê? Desses ambientes movimentados, dessas emoções intensas, dessas programações especiais, irmãos. Mas a gente negligencia o quê? A oração em secreto, a leitura da palavra, a intimidade diária com Cristo. Irmãos, eu já fui em tanto evento furada na casa de Deus que se eu tivesse comunhão mesmo com Deus, o Espírito Santo ia falar, não vai não, que é rolha. É ruim, como dizia no quartel, é rolha, é ruim demais, não vai não. Você só vai gastar gasolina e vai se aborrecer. Mas que pena que eu não estava nessa comunhão toda para entender isso. E isso para os jovens, irmãos, hoje, você dizer isso para um jovem, ele não acredita. Ele não acredita. Não é assim? Dizer isso para as irmãs, não, você está errada, ai, você tem problema. Não, irmão, tenho não. Eu vivi isso aqui, eu posso dizer para os irmãos, realmente não vale a pena. O que vale a pena é a gente estar diante do Senhor. Sabe, estar diante do Senhor. E não pensar que a nossa vida espiritual depende disso. Porque o que está acontecendo com a igreja? A igreja está achando que é isso que vai salvar o problema. Aí a gente está entrando naquele ciclo dos eventos, principalmente dentro da juventude, que qual é? Não é assim? Vai, os jovens ficam frios, abandonam, param de vir, aí a gente cria o evento, chama a celebridade, porque tem que chamar a celebridade, senão eles não vêm. Aí tem um pico de engajamento, coloca no Instagram, faz vídeo, venha, vai ser tremendo, venha, olha só, venha, e faz aquela voz, venha, e a pessoa vem, né? Aí fica meia dúzia ali pipocando, o restante tudo parado olhando, e aquele monte de foto, a glória de Deus desceu. Desceu nada, irmão. Desceu nada. E a gente sabe que não desceu. Aí sai todo mundo dali, o que acontece de novo? Frieza, abandono, é igual o juiz, irmão, o ciclo é o mesmo. O ciclo é o mesmo. Por que isso? Maria escolheu a melhor parte. Você está afadigada, você está preocupada, você está ansiosa, você está estressada. Sua irmã está no lugar certo. Ela está na minha presença. Ela está ouvindo a minha voz. Sabe? Não vai, irmão. Evento não vai salvar. Vai ser bonito para o Instagram. Vai ser mesmo. Para o Instagram, para... Nossa, essa igreja está arrebentando. Olha, pastor Cleveson, que igreja, hein? Por que a nossa não é assim? Que a gente prefira a comunhão com o Senhor. A comunhão com o Senhor.
É muito melhor, irmãos, nós vivermos o Salmo 133. Todos nós estarmos juntos, unidos, sabe? Juntos. Não pipocando, não sendo fotografado, não vivendo evento, atividades. Não, irmãos. Em comunhão com Deus. E nós juntos vivendo essa comunhão. Consegue entender? Ali o Senhor ordena a sua bênção. Os eventos podem inspirar, irmãos, momentaneamente, mas não substituem um relacionamento contínuo com Deus. Nenhum congresso pode ocupar o lugar da oração diária, nenhuma conferência substitui a leitura da Bíblia, e nenhuma experiência coletiva substitui o tempo que a gente passa na presença do Senhor. Eu sou testemunha disso. Eu sou. Você pode receber uma boa palavra, uma boa mensagem, um louvor bem feito, mas que você saia dali sabendo que você precisa ter intimidade com Deus, que foi só um momento sazonal, passou, você precisa sair dali melhor e entender que você não depende daquilo para ser crente. Muito pelo contrário. Você depende do Senhor Jesus. E aquela celebridade não é o profeta de Deus na sua vida, não é ela que vai mudar a sua história, e nem a palavra dela. É a palavra do Senhor que muda a nossa vida. Amém, meus irmãos? A comunhão verdadeira não se sustenta apenas em momentos extraordinários. Ela se sustenta e naquele momento em que a gente busca o Senhor no secreto. E é interessante, irmãos, esse negócio do secreto. Agora, qual é o tema da moda? O secreto. Fizeram tanto evento com mulheres, que aí qual é o tema da moda agora desse ano? Dizer para as mulheres que ela tem que ir para o secreto. Está vendo como é que não adianta? Fizemos tanto, que voltamos ao básico. Entra no teu quarto, no teu aposento, sai desse evento, vai para o teu quarto, vai orar, que é lá que você vai ter vitória. Olha só, meus irmãos. A gente pensou que a gente ia resolver com o nosso, né? O excesso do nosso ativismo, e a gente está voltando todo mundo para dentro do quarto para orar, que é onde a gente não devia ter saído. Está vendo o caminho? Depois do tanto que a gente fez, a gente vai voltar, porque a gente tinha que ter feito todos os dias. Por último, meus irmãos, a comunhão com Jesus é a boa parte. Sempre será a melhor parte da nossa vida. Eu vim para cá ouvindo um hino que lançaram recente, e o irmão canta: tudo é perda se eu não tenho a ti. Só a tua presença que me importa. E é verdade. Eu disse isso para o Senhor: Senhor, 1 minuto como salmista vale mais estar na tua casa. Poderia estar em qualquer lugar, sabe? Pode ser o lugar que for, mas não tem nada melhor, Senhor, do que estar na tua presença, ouvindo a tua palavra, sabe? No secreto, onde tiraram, achando que era o evento, a atividade, o excesso, o povão, todo mundo junto, disputar lugar, comprar convite, isso é resolver minha vida espiritual. Não, ainda continua sendo nós estarmos diante dele. Essa ainda é a boa parte. E vai ser sempre, irmãos. A gente vai perder tempo, vida, vai se estressar, vai ficar louco. E a melhor parte ainda vai continuar sendo estar diante dele. Tudo nessa vida, meus irmãos, é passageiro. Jesus mostra aqui, as tarefas passam, os cargos passam, os reconhecimentos passam, as agendas mudam. Estou falando para os irmãos? As mudam, irmão, a agenda. Uma hora é um negócio, outra hora é outro. E as igrejas hoje parece que tem que viver. Ou faz o evento ou todo mundo está morto. Não, irmão, bota essa crentaiada de joelho. Sabe? Você vai para um evento desse, você não vê uma mulher orando, uma conversaria. Estou falando de mulher porque é o evento que eu vou. Não vou em um evento de obreiro. Quem vai é o pastor Gundo, Escola Bíblica de Obreiro. De repente tem alguém orando. Mas nas mulheres não tem, não. Nos jovens eu não sei, porque eu não vou no dos jovens. Mas fica tudo conversando fiado antes do culto. Eu fico olhando, eu digo, meu Deus, sabe? Vai passar, irmãos, passa. Passa esse excesso de atividades, essas atividades passam. Aí fica igual uma montanha-russa, desce tudo de novo. Vai passar. Mas a comunhão com Deus permanece para sempre.
A boa parte, irmão, sempre vai ser ouvir a palavra do Senhor, cultivar intimidade com Cristo, desenvolver uma vida de oração e permanecer sensível à voz de Deus. E nada pode substituir esse tempo, irmãos. Nada pode. Nem o excesso de atividade diária, que eu sei que nos é apresentado, as nossas demandas, as nossas dificuldades, mas nós temos que ter disciplina, termos o nosso horário e encaixarmos a comunhão com o Senhor nesse tempo, sim. Onde é mais fácil? Eu vejo isso na vida dos meus pais. Minha mãe gosta de orar de madrugada. Minha mãe sempre foi um morceguinho. E a Amy é igual a ela, gosta de dormir tarde. Meu pai já gosta de dormir cedo, mas ele acorda muito cedinho. Então é o momento que ele está aos pés do Senhor. Já minha mãe gosta do fim da noite, de madrugada. Meu pai está dormindo e ela está orando. Olha só como são as coisas. Consegue entender? Você vai encaixando na tua rotina de tempo, mas de forma disciplinada. Esse é o momento que eu oro, esse é o momento que eu tenho comunhão com o Senhor, esse é o momento que vou estar aos pés do Senhor, mas que a gente tem esse momento, irmãos, tem essa boa parte todos os dias na nossa vida. Todos os dias na nossa vida. Para quando a gente se envolver nas atividades da igreja, a gente se envolva forte, espiritualmente forte, com discernimento, com alegria. A gente não vai dar trabalho, vai dar satisfação para o departamento, vai ajudar e não reclamar, e não ficar de preguiça, né? Assim, não está cansado, não, a gente está disposto a trabalhar para o Senhor. Essa história, irmãos, nos ensina que é possível estar perto de Jesus fisicamente, mas longe emocionalmente e espiritualmente. As duas estavam no mesmo ambiente, na mesma casa, mas uma estava na presença dele e a outra não conseguia desfrutar. Ele não rejeita Marta, mas ele quer que ela reorganize as suas prioridades e entenda qual é a melhor parte. E a mesma coisa ele faz conosco hoje. O problema, irmãos, não é trabalhar para Deus, mas permitir que esse excesso de atividade enfraqueça a nossa comunhão com Ele. É muito gostoso fazer um evento, irmãos. Eu ainda gosto muito. Gosto mesmo. Falei para os irmãos, me formei profissionalmente para fazer isso. E se eu tenho o prazer de fazer fora, imagina fazer na casa de Deus. Mas hoje eu tenho essa consciência. O que o Senhor quer é que o evento gere frutos futuros. Que esse ativismo traga ao crente a consciência de que não é ali que ele vai ser renovado. Não é ali, não. Ali é só sazonal, é só um acontecimento. Mas é dali para frente que ele precisa entender que todos os dias ele tem que buscar a boa parte diante do Senhor. Os eventos passam, mas a presença de Deus permanece na nossa vida. As programações nos ajudam, mas elas não nos dão intimidade com Deus. Não substitui, irmãos, o secreto, estarmos com o Senhor. E a fé madura, irmãos, não depende do ativismo eclesiástico cristão. Não depende dos eventos. Não, quanto mais evento eu for, pastor, mais crente eu vou ser. Não. A melhor parte continua a estar aos pés dele. Quanto mais eu ler a palavra e quanto mais eu orar, mais forte eu vou ser. E se eu tiver a oportunidade de ir a um evento, eu vou como crente. Eu vou dar glória a Ele, eu vou estar diante da presença dEle. E se qualquer pessoa disser algo que não esteja na palavra dEle, eu vou dizer, eu continuo com Ele. Porque é na presença dEle que eu estou. E é Ele que me ensina todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos sempre essa consciência. É a melhor parte, é estar com o Senhor. Amém, meus irmãos.